Ok. Ótimo. Muito obrigada pelo convite para participar neste ciclo de webinars com o título Classes, Desigualdades e Políticas Públicas, Debates Emergentes. A temática é super importante e é um prazer tentar contribuir da perspectiva dos estudos da habitação e de uma perspectiva socioespacial que tem a ver com a minha formação base como geógrafa e estudiosa nas questões do planeamento do território. O objetivo da talk, por assim dizer, da comunicação, é contribuir para uma discussão das desigualdades, aqui entendida como a distribuição injusta e desigual de recursos e oportunidades e qualidade de vida de uma perspectiva socioespacial. Eu confesso que este título era para ser como um ponto de interrogação, e portanto era para ser a desigualdade como um produto intencional das políticas de habitação? Pergunta. Mas como eu me esqueci, ficou uma afirmação, e pronto, e como nós somos bons investigadores, quando nós temos uma afirmação, passamos para o teste da evidência, e procuramos evidência, recolhemos informação, e portanto vamos ver se no fim, no debate, validamos ou rejeitamos esta hipótese inicial. Portanto, a minha apresentação vai se dividir basicamente em 4 partes. Na primeira eu vou falar um pouco sobre como é que eu tenho visto os estudos da desigualdade, é apenas uma breve introdução. A seguir eu vou distinguir os estudos de habitação que o Michael Oxley chama dos explorers e empiristas, aqueles que vão à procura de novos continentes, os exploradores, e já vamos ver que comparam informação estatística, e depois vamos ver os estudos dos mais os teoristas e cientistas que tentam interpretar essa informação e avançar com algumas teorias. E a seguir vou falar sobre a questão dos estudos da avaliação das políticas de habitação. Quando falamos de políticas de habitação, portanto, um foco mais nos objetivos, nos instrumentos de política e nos resultados da ação pública. E aqui temos que perguntar, de facto, se a habitação tem sido vista como um direito humano básico e como as políticas têm ou não contribuído para a desigualdade social e espacial. Depois vou introduzir o que eu acho que é o potencial dos estudos de análise comparada internacional, por motivo de ter vivido um ano na Dinamarca e 2 na Inglaterra, começaram a fazer parte do meu trabalho dos últimos 10 anos. E vou falar do projeto DASH, que é uma Marie Curie Staff Exchange, que eu tenho o prazer de fazer parte, coordenar a equipa nacional, vou passar a coordenar também o projeto. Então, o pensamento científico, acho que todos concordamos, portanto somos todos cientistas, deve estar em constante movimento entre as observações, o que nós vimos no terreno, e a forma como nós vimos as diferenças nas condições de habitação, como essas, por exemplo, determinadas condições de habitação indignas têm uma maior incidência em alguns territórios, em algumas populações, em alguns grupos de população, e tem que andar neste movimento do empírico para o teórico, a procurar perceber essa desigual distribuição, por exemplo, dos grupos sociais no espaço geográfico, só para dar um exemplo, ou das diferentes condições de vida, etc. E, portanto, é um pouco assim que eu também olho para esta hipótese de ser um objetivo das políticas de habitação, não a redução das desigualdades, mas eventualmente o reforço, que é uma coisa provocatória. Sendo uma boa cientista, acho que tenho que começar como a definição do conceito de, ou procurando ser, não é sendo, é procurando ser uma boa cientista, tem que tentar começar pela definição do conceito de desigualdade, que refere efetivamente às diferenças na distribuição de recursos, oportunidades entre grupos de uma mesma sociedade. A desigualdade tem sido estudada como uma variável independente que explica diferenças nos outputs que nós vimos noutros setores ou noutros sistemas, como por exemplo no sistema educativo, os diferentes resultados das crianças, nós tentamos interpretar muitas vezes, nós olhamos para a desigualdade para explicar os diferentes resultados, ou determinados territórios já agora,
pela diferente composição social desses territórios, resultados ao nível da esperança média de vida, desenvolvimento económico, etc. A desigualdade também tem sido vista como algo que deve ser explicado, e desta perspectiva como uma variável dependente, como resultado das diferenças de poder das classes, nomeadamente poder de capital económico, como os sociólogos gostam de dizer, e político, de influenciar até os políticos. Também tem sido analisada como uma variável ética, do ponto de vista da ética e da justiça social. Por exemplo, agora falando do primeiro direito, que está a ser executado, um programa focado para famílias que vivem em condições de habitação indignas, será que há grupos que são considerados não merecedores de uma habitação? Será que há grupos que são excluídos das estratégias locais de habitação, quando deveriam essas estratégias identificar toda a população que está em condições de habitação indigna? Nós já sabemos que sim. Aliás, a Câmara Municipal de Beja, há todo um debate à volta disso, que excluiu uma comunidade, um grande número de famílias ciganas que não fazem parte das estratégias locais de habitação. E, portanto, e que vem no público, e, portanto, não é. Quando se fala de desigualdade, também se fala desta desigualdade que é a desigualdade de Portugal relativamente ao resto da Europa. Foca-se os baixos rendimentos da população portuguesa, os baixos rendimentos e riqueza do nosso país relativamente aos outros países. Basta ver que na Europa Ocidental nós somos os únicos com aquela cor verde, que mostram que temos o valor mais baixo da mediana nacional do rendimento disponível, do poder de compra. O nosso valor é só comparável com os países da Europa de Leste, não sendo surpreendente que os países nórdicos tenham alguma facilidade de compra de habitação no nosso país, devido aos diferentes salários, e portanto há aqui uma desigualdade muito grande. E tem sido vista esta desigualdade também, nomeadamente o aumento das desigualdades, como resultado do aumento da globalização, dos processos de globalização e dos efeitos nas estruturas das dinâmicas de emprego e, sobretudo, ultimamente, nos mercados de habitação. Vou falar um bocadinho disso. E as políticas têm um papel fundamental para parar, ou para tentar diminuir, ou para incentivar estas dinâmicas. Eu tive a oportunidade de participar com a Alda Azevedo, que é também investigadora no Instituto de Ciências Sociais, e com a Patrícia Canelas, que é investigadora de Oxford, num projeto desenvolvido pela Christine Whitehead e a equipa dela, em que elas convidaram, e que foi financiado pela Dinamarca, já agora, foi financiado pelo Real Dânica, uma fundação dinamarquesa. E o objetivo dos dinamarqueses era identificar políticas que tivessem a deter o processo de financiarização, interpretado aqui como esta ideia da habitação como um cofre, melhor do que os bancos, que não se perde, e com um investimento que dá um retorno garantido e elevado. E, portanto, o que estas investigadoras fizeram, foi muito interessante o processo, porque basicamente o grupo da London School of Economics dizia-nos para responder a perguntas que elas nos lançavam, de 3 em 3 meses. Nós tínhamos, por exemplo, que ver, olhem para o lado esquerdo, se fizerem favor, para as políticas adotadas ao nível nacional, ou regional, ou para as políticas adotadas a nível municipal, ou para as políticas que tivessem como objetivo parar a financiarização ou incentivar o investimento estrangeiro. E nós fizemos isso. Depois podem ver com detalhes o relatório. Nós fizemos isso para áreas até que não éramos grandes especialistas, como para política fiscal, as questões da tributação. Fizemos isso para áreas da regulação, por exemplo, os short rentals, os alojamentos locais. Fizemos isso para áreas diversas, que elas nos iam pedir. E o que foi surpreendente, e os resultados, isto foi feito antes do Mais Habitação, portanto, antes de haver uma tentativa do governo socialista em 2013 de regular o alojamento local, o que foi surpreendente enquanto fizemos isto nos últimos 2 anos é que Portugal estava com os vistos gold e com a política fiscal favorável para os não residentes, etc. Estava completamente em contraciclo. Enquanto os outros países já tinham percebido a importância de proteger os mercados de habitação, nomeadamente o investimento estrangeiro, nomeadamente numa altura em que, como todos sabíamos,
o dinheiro no banco não dava nada, portanto, o retorno no banco era pequeno e, portanto, o investimento na habitação torna-se como a solução melhor. Portugal manteve uma política completamente em contraciclo. De tal forma que, a determinada altura, depois de nós termos respondido às perguntas todas, a equipa resolve fazer esta classificação de países, em que utiliza na linha vertical o indicador relativa à abertura ao investimento estrangeiro, nomeadamente à compra por estrangeiros, em que Portugal está lá bem acima, e, por exemplo, a Dinamarca está cá bem em baixo. Porquê? Porque na Dinamarca é preciso uma autorização judicial para comprar casa. E é preciso, acho que era do Ministério, e é preciso provar que se trabalha no país, que se vive e que se trabalha no país. Portanto, a compra de casas aos estrangeiros está completamente impedida. Dinamarca é um país de 4 milhões de habitantes e para eles é muito claro, com território limitado, desde sempre, que era preciso limitar a segunda habitação, porque senão os alemães faziam do território dinamarquês uma segunda habitação, muitas áreas, aliás, vimos outros a fazerem do nosso Algarve, e porque a Dinamarca tem uma grande preocupação com a redução das desigualdades, e, portanto, esta era uma forma também de ter a certeza que os seus habitantes conseguiam aceder a algo que é absolutamente imprescindível nas famílias das pessoas e que não tinha associados, aliás, custos maiores. Portanto, também as condições de regulação do mercado de habitação, e aqui se havia ou não regulação da renda no primeiro contrato, se era fácil a eviction do inquilino. Às vezes faltam umas palavras em português, eu peço desculpa, não levem a mal, mas todas estas questões foram importantes e o resultado está um bocado à vista. Um estudo clássico sobre os estados de providência, mas que indiretamente refere a desigualdade e que eu acho super interessante, é este do Spink-Anderson. Ele utiliza dois conceitos muito interessantes neste estudo. Ele utiliza o conceito de decommodification, que é o conceito de desmercadorização, a capacidade de alguém que está na situação de desemprego ou que tem uma incapacidade física de aceder ao que é essencial, a ter um rendimento básico, um rendimento mínimo que lhe permita aceder à habitação, ter uma vida absolutamente normal durante esse período, e o da destratificação, qual é o efeito do Estado, da intervenção do Estado na desigualdade. E o Spink-Anderson analisou as taxas de desemprego, utilizou vários indicadores estatísticos e chegou à conclusão que havia três ideais tipos de Estado de Providência, do ponto de vista deste nível de desmercadorização e do ponto de vista da intervenção, o que é que procurava. O social-democrático é o que procura reduzir ao máximo as desigualdades, é o que procura garantir esta decommodification nos setores fundamentais e também no da habitação. O corporativista era algo no meio, em que havia uma preocupação de desmercadorizar, mas a generosidade dependia do histórico das contribuições. É um bocadinho como a nossa situação, o subsídio que vamos receber de desemprego, se estivermos nessa circunstância, depende do histórico de contribuições. E, portanto, com uma tentativa de não alterar a pirâmide de desigualdades existente na sociedade, mas mais com uma tentativa de proteger consoante essa pirâmide, até certo ponto. E o liberal, que é um bocadinho aquela tentativa de intervenção do Estado ao mínimo. Isto tem proporções, obviamente, num país da Dinamarca, que é um dos países mais iguais do mundo, e um país rico, como o Reino Unido, que ainda assim tem um elevado nível de desigualdade. E depois apareceu, o Spink-Anderson entrou com muitos países, mas o único dos países do Sul era a Itália, e a falta de empiria para estes países depois levou a outros estudos, de vários autores, Ferreira, etc., que viriam identificar um outro regime de Estado de Providência, que era o Mediterrâneo, que basicamente é caracterizado baixo nível de decommodification, e o papel da família a tentar compensar as falhas do Estado e do mercado, que em si também é um fator de desigualdade, porque as famílias não têm todas a mesma capacidade, e às vezes a própria ajuda que dão a própria ajuda constitui um motivo que aumenta a própria vulnerabilidade das famílias. Ainda sobre os estudos da desigualdade, e nomeadamente socioespacial, eu acho que os sociólogos e os geógrafos urbanos têm contribuído significativamente para o estudo das causas e das manifestações da desigualdade.
e aqui gostaria de destacar o trabalho do Pierre Bourdieu e do Louis Vaquin, que têm olhado para a relação entre a estrutura social e a estrutura espacial. E o Bourdieu diz, teorias que depois têm sido desenvolvidas pelo Vaquin, que o espaço social tende a projetar-se de uma forma mais ou menos indireta no espaço físico, no espaço residencial, que não há espaço numa sociedade hierárquica que não é também hierárquico e que não expressa essas hierarquias sociais e essas distâncias. E uma coisa que eu acho muito importante e que confesso que me marca um bocadinho a minha forma de pensar, que a concentração no mesmo sítio de população vulnerável, uma população que é homogénea, na sua dispossession, que se situa com menor capital social, educativo, político, etc., tem o poder de duplicar, de reforçar a dispossession. E o Vaquin tem criticado bastante conceitos que são dados pelas próprias políticas, como designar determinadas áreas como guetos, que não são guetos, mas e toda também políticas e práticas da administração pública que tendem a relegar determinados grupos da população para determinadas áreas. Eu, aliás, tenho um trabalho sobre isto, foi um trabalho que marcou um bocadinho na altura da tese de doutoramento no bairro São João de Deus do Porto, que teve a ver com, durante o processo de realojamento do bairro, me aperceber que a vontade de realojamento das comunidades ciganas eram diferentes daquelas que estavam a ser feitas. E a tentar perceber qual era, de facto, se havia uma vontade, um desejo voluntário de agrupamento, ou o contrário, se havia um desejo de uma dispersão maior na estrutura residencial da cidade. E a conclusão a que eu cheguei, e não, eu tenho um paper que aliás agora voltei a pegar e que estou a tentar publicar sobre esse tema, a vontade da população não era essa, aliás. Ainda há pouco tempo eu estive a participar, a ouvir como participante um congresso sobre a estratégia de integração das comunidades ciganas, e acho que há um consenso sobre os investigadores que estudam, que trabalham com a comunidade cigana e os representantes da comunidade cigana, que estavam representados e bem representados, de que a população concentrada numa área tende a criar maior estigmatização, quer para o próprio grupo social, quer para o próprio território. Portanto, que não beneficia ninguém. E eu lembro-me, aliás, há 10 anos, num congresso no ISCTE, que representantes da comunidade cigana diziam: nós queremos efetivamente, adoramos a nossa família, mas não quer dizer que tínhamos que morar todos juntos. Isto era repetido. E não é isso que nós vemos efetivamente, ao nível das opções de realojamentos, das câmaras, e mais uma vez, no âmbito do primeiro-direito, não sei se já disse isso hoje, aqui disse de manhã, o que nós, noutra reunião que estive, o que nós vemos é, inclusivamente, famílias da comunidade cigana a serem excluídas das estratégias locais de habitação e das famílias que teriam direito a uma habitação, o que é absolutamente inacreditável em 2023. Portanto, agora mudando para o segundo tema, estudos de habitação. Quanto tempo é que já passou, Pedro? Estou-me a demorar muito? Quanto tempo tenho mais? Não, em uns 15 minutos até agora, sim. Mais ou Tenho menos mais quanto 15. tempo? Mais ou menos 15 também, mas quer dizer, isto Ok. é. Eu vou tentar ser rápida para termos tempo para o debate. O que Ok. nós vemos então dentro destes estudos de habitação é, por um lado, estudos mais empíricos e exploradores, que são feitos a diferentes escalas geográficas. Por exemplo, estudos nacionais com a informação toda muito agregada, que não dá aqui grande possibilidade de ver grupos. Bem, dá para ver os proprietários os inquilinos se os considerarmos como grupos, mas não grupos sociais, nem territórios. E o que nós vemos, eu não vou perder muito tempo aqui, mas em 1960, 62% da população era inquilinos, em 2021, segundo os censos, 70%. A ideia de, somos uma sociedade de proprietários, a cultura da propriedade é uma construção social e é o resultado das políticas. E é o resultado de políticas que congelam congelam rendas a seguir à Primeira e à Segunda Guerra Mundial e que nos anos 70 deviam estar deviam estar a resolver o problema, como estava-se a ver nos outros países, a atribuir apoios ao nível do arrendamento, subsídios à renda às famílias,
para poderem pagar mais, uma atualização das rendas que, entretanto, por via da inflação ficou muito baixa, para pedir e exigir aos proprietários que fizessem obras nas casas. Não se viu nada disso, o grande investimento foi feito no apoio à banca e às famílias para a compra da casa, o que teve repercussões, acho eu, enormes, até ao nível de modelos urbanísticos de expansão em mancha de óleo, em vez da reabilitação, etc. Depois também tivemos uma política de construção do sistema, uma política de construção do sistema de habitação social, sobretudo a partir dos anos 90, muito virado para realojar as famílias residentes em barracas, famílias com muitas carências económicas, a partir de uma matriz de necessidades. Portanto, este apoio sempre àquele, uma visão muito liberal, com uma minoria, ao contrário do que se verificava noutros países, como a Dinamarca, que era a construção de um setor de habitação pública forte, como estava a ser construído o da educação e o da saúde, que pudesse responder às necessidades e que pudesse criar os 4 pilares de um Estado de Providência forte. Tivemos um período ali que até foi introduzida a renda condicionada, em que se poderia ter rendas um bocadinho mais altas e se poderia, desse modo, haver margem para responder às necessidades da habitação de uma classe média, com esta renda condicionada. E aqui há 2 coisas. O cálculo da renda na renda social, que é chamada renda apoiada, é baseada no agregado familiar. Ora, se nós só escolhemos as famílias quase sem rendimento, isto significa uma falta, vulnerabilidade logo para o próprio sistema de habitação que está a ser criado, nomeadamente para receber, por via das rendas, tudo o que é preciso para a reabilitação, etc. Por outro lado, fizemos outra asneira, que foi, em vez de criar, contrabalançar pelo menos com esta renda condicionada, o que fomos fazendo foi permitir a venda das casas, mas já vamos falar disso. E agora chegamos a 2019 e introduz-se um novo regime de arrendamento que é baseado no valor de mercado, no momento em que os próprios valores de mercado estão especulados e que não há dúvidas disso. Agora, há uma coisa que devemos concordar com a indústria, os que falam as narrativas do setor da indústria, é que, de facto, olhando para o lado direito, a última década foi de pouca construção, 110.784 fogos entre 2011 e 2021, e, portanto, tivemos aqui, de facto, há aqui também problemas do lado da oferta. Não vou perder muito tempo aqui, mas é este o estoque de habitação que temos em Portugal. Temos 5 milhões, quase 6 milhões de alojamentos familiares, só 4 milhões são de residência habitual e uma grande percentagem, que não se vê em muitos países, de residência secundária e de pagos. Em termos percentuais, em Portugal, valor agregado, só 69% do estoque é usado de forma permanente, mas se olharmos ao nível regional, vejam, por exemplo, o caso do Algarve, onde só 50% da habitação é usada de forma permanente. O resto é usada só ou aos fins de semana, ou para férias, ou então está absolutamente vago. Surpreendente, o valor dos preços da habitação, o Algarve tem os valores mais altos dos preços da habitação, o que quer dizer que, não obstante só metade do estoque de habitação ser usado ao longo de todo o ano, os polícias, as pessoas que trabalham nos supermercados, os médicos, todos eles têm dificuldades de acesso ao mercado de habitação, que é algo de verdadeiramente que temos que ter. As tendências de segregação vão ser aprofundadas. Temos aqui valores para o caso da área metropolitana de Lisboa. Aliás, o caso de Cascais e Lisboa é onde recebe um maior investimento já agora dos Golden Visa, e o efeito não deixa de se fazer sentir ao nível do valor das casas transacionadas ao longo da última década. Para terminar esta parte, nós todos temos um bocado a ideia que a partir de 1991 houve ali ciclos de construção, do PER e tal, e se calhar isso até nos levava a achar que em 2021 teríamos mais habitação do que em 1991, o que não é verdade. Se nós olharmos para a habitação, que é propriedade do Estado, que é aquela coluna que aparece ali, e das autarquias locais, deixando de lado as cooperativas, eu fiz a soma. E, portanto, em 1991 tínhamos 134.267 fogos públicos.
Em 2021, temos 123 mil. Portanto, nós temos que perceber melhor o que é que aconteceu aqui. Nós não conseguimos dizer, nós não temos dados que existem noutros países, mas eu acho que falo dessas conclusões, portanto eu vou avançar. Portanto, é preciso interpretar esta informação e os estudos mais teóricos têm procurado fazer isto, têm procurado estabelecer relações entre ideologias, políticas de habitação e desigualdade socioespacial. Por exemplo, um exemplo em que eu com o Anstor Anderson comparo o caso dinamarquês e inglês, nós comparamos as ideologias políticas e os sistemas de habitação e procuramos tirar daí alguns resultados. Lembro-me que o Anstor Anderson, nessa altura, uma das coisas que ele disse foi que o estudo dos sistemas de habitação social, e nomeadamente permanência e mudança, é importante para medir a temperatura do regime de Estado de Providência. Não há garantia que o dinamarquês vai ficar sempre aquele paraíso social-democrata e não há garantia que um regime... aliás, podemos falar disso mais à frente. Não vou perder agora muito mais tempo com isto. Eu acho que não vou falar do Kemeny, porque eu já tenho falado várias vezes, mas o que eu procurei dizer é que nós construímos em Portugal, com as várias políticas que fomos fazendo, um sistema de arrendamento dualista. Um sistema que se tornou pequeno e em que se divide completamente a parte regulada, muito regulada antes de 1990, com rendas baixas e que leva à degradação da habitação, e uma parte que não é regulada e que agora começa a aumentar, que é do setor de arrendamento privado, e que a regulação é muito fraca. Por exemplo, o valor das rendas não é feito, como no caso da Alemanha e noutros países, com base nas características dos pontos relacionados com o tamanho da habitação, o local onde está, o tamanho da casa de banho, se tem sistema de aquecimento. Portanto, não há qualquer relação entre o valor da renda e o valor e as características dos imóveis. Noutros países existe. Pronto, eu acho que já falei um bocadinho disto tudo. Acho que é preciso enfatizar a importância da avaliação das políticas. Nós não temos dados suficientes para isso, mas eu não vou perder tempo para não ser cansativa. Podemos falar disso depois. Queria só dizer que o meu trabalho, e agora começo a falar sobre a importância da análise comparada internacional. O que eu tenho feito ao longo dos últimos anos é tentar perceber porque é que alguns instrumentos de política de habitação ou de planeamento são usados noutros países e não são usados em Portugal. E, em particular, o Inclusionary Housing Zoning, que é utilizado na Dinamarca e na Inglaterra. Na Inglaterra, desde os anos 90, chama-se Section 106, é uma secção que permite garantir cedência de terrenos para a provisão de habitação social e acessível. Porque é que isso não é introduzido em Portugal? E porque é que foi, por exemplo, na Dinamarca há pouco tempo, num país que tem um sistema de financiamento muito forte, não vou entrar com esses detalhes, e um próprio estoque muito forte, mas ainda assim eles acharam que era preciso em cada nova operação urbanística garantir que é 25% rule, que 25% da nova construção tinha que ser providenciada sem ser com objetivo de lucro, mas por as associações sem fins lucrativos que trabalham e que produzem habitação. E, portanto, é preciso perceber quais são as circunstâncias sociais, económicas e políticas que levam à introdução destas inovações legais, se quiserem, e que impedem que funcione bem. Eu, neste momento, como eu disse, sou parte de um projeto chamado, aliás, podem ver o logotipo em baixo, Delivering Safe and Social Housing. Eu acho que é um projeto muito interessante, porque isto é financiado pelas ações Marie Curie, especificamente Staff Exchange, porque temos vários, Individual Fellowship e outras. Estas são as Staff Exchange, e, portanto, o que financia é a mobilidade para alcançar os objetivos do projeto. E os objetivos do projeto, quais é que são? Somos 12 organizações, académicas e não académicas. Em cada país temos 3. Em Portugal temos o Instituto de Ciências Sociais, é uma instituição académica, como sabem. Temos a Câmara Municipal de Évora e temos uma associação sem fins lucrativos, que é a cooperativa Minga, que quer
produzir habitação sem fins lucrativos. Temos 4 países e a lógica é, eu vou fazer secondments, por exemplo, já fiz, aliás em agosto, e muitos de nós fizemos, em Aalborg, ou junto à Câmara, ou junto à Associação Sem Fins Lucrativos. Portanto, a ideia é a mobilidade intersetorial e mobilidade internacional. Acho que é isto. E o que é que nós queremos? Nós queremos perceber os vários modelos de provisão de habitação. Para quem? Condições de elegibilidade, por exemplo, para a habitação social. O que é que significa habitação social? É muito diferente na Alemanha, na Dinamarca, em Portugal, na Sérvia. As características do setor, do ponto de vista do peso da habitação pública no total, da qualidade, reputação, quem é que promove, como é que se faz a gestão e que repercussões é que isso tem até para o próprio dinamismo do setor. Para acabar, recomendações. Acho que é preciso, e este é um work package que nós vamos ter dentro deste projeto, melhorar as metodologias de estimação das necessidades de habitação. Isto em inglês chama-se Estimating Housing Needs or Assessment Housing Needs. Há países que já avançaram muito nisso. É preciso ter em conta dinâmicas demográficas, questões relacionadas com os preços da habitação, ciência, etc. E os resultados ao nível destas necessidades devem ser usados, por exemplo, para programar a distribuição de recursos públicos para as várias regiões. Uma das grandes críticas que se está a começar a ter e que se prevê é que no âmbito do primeiro direito, que vai permitir, dentro do PRR até 2026, pagar a 100% a habitação que deve ser construída, os municípios que estão mais bem equipados do ponto de vista de recursos humanos e que têm uma maior performance de políticas vão ser os que provavelmente vão beneficiar mais. E, portanto, estamos aqui a falar de um reforço das desigualdades que existem e não uma tentativa de minorá-las, o que, aliás, seria importante para a própria coesão territorial, porque sabemos que alguns dos municípios com maior capacidade estão localizados no litoral e etc. Avaliar também os diferentes regimes de arrendamento. Eu já falei sobre o de renda acessível, porque um regime de arrendamento acessível e não um regime baseado no custo da habitação, que seria mais uma lógica do regime de renda condicionada, que está publicado em 2014, acho que é 14, ou 4, não sei se é 14 ou 4, peço desculpa. Outra coisa importante, desenvolver um sistema de indicador relativamente à provisão de habitação social e acessível por município. Nós temos de saber exatamente, isto existe na Inglaterra, portanto não é muito fácil. Por exemplo, agora no PRR, os municípios já submeteram a sua estratégia local de habitação e estão à espera de produzir um X número de habitação, via da reabilitação, via da construção nova, via de compra de habitação, mas resolver o problema de habitação até um total de 26 mil pessoas. Já sabemos que as estratégias locais de habitação já apontam para 90 mil. Mas nós queremos saber, a este momento, passados 2 anos ou coisa, nós queremos saber não o que está previsto, nós queremos saber o que é que começou, o que é que já está terminado, o que é que entretanto foi demolido, isto tem a ver com o passado, o que é vendido. Pode haver municípios que estão a fazer habitação e por motivos populistas a vender habitação. Nós precisamos de saber estas coisas. E nós não sabemos nada, quase, em Portugal. Este sistema deveria complementar o sistema de indicadores das operações urbanísticas que já existe relativamente ao licenciamento, em que nós sabemos que os edifícios que têm alvará para construção nova, reabilitação, tipologias, etc. E pronto, isto já é um bocadinho mais específico, mas a Carta Municipal de Habitação, definida ao nível da Lei de Bases de Habitação, pode ser usada para guiar, para ajudar a concretizar os objetivos das políticas de habitação e, nomeadamente, para garantir habitação permanente e a custos controlados, que seria fundamental. E é isto. Obrigada. Pronto para o debate, que é a parte mais interessante. Muito obrigado. Esta parte já foi muito interessante, mas